Olá pessoal, tudo bem? Preparados para estudar um pouquinho mais sobre um tema específico para fim de concurso público do Exame da Ordem? Então vamos lá. E não esquece pessoal, depois de assistir o vídeo, curtam, compartilhem, comentem. Se quiserem propor novos temas para futuros vídeos, vai ser de suma importância para nós, porque afinal de contas o canal é nosso, então vocês têm plena liberdade para proposição de novos temas, tá bom? Hoje eu resolvi falar sobre um tema específico da teoria geral do direito, que inclusive foi proposto pelo inscrito Daniel Souza. Muito obrigado pela proposição do tema, Daniel. Eu vou falar sobre a teoria tridimensional do direito, que foi cunhada por Miguel Reale, um justo filósofo brasileiro, nascido no interior de São Paulo em 1910 e falecido em 2006, contando com 95 anos de idade. Ele fundou a sua teoria baseado no culturalismo brasileiro, que foi fundado pela Escola de Recife por Tobias Barreto, em que ele colocava que o maior direito ou o maior princípio precursor de toda a sociedade seria o direito da liberdade, que somente com a liberdade como um direito fundamental de todo e qualquer cidadão dentro do Estado é que o Estado e a sociedade poderia evoluir, poderia progredir, poderia se desenvolver. E dentro dessa faceta culturalista também, Miguel Reale coloca que a ciência do direito é uma ciência cultural, é uma ciência social, uma ciência humana e também jurídica, imbricando então os três elementos e por isso dessa teoria tridimensional, colocando o fato, o valor e a norma como integrantes da ciência do direito. Nesta visão integral. E por que integral? Porque ele integra os três elementos, essa tríade de elementos, entre o fato, o valor e a norma, sendo que o fato ele vai ser ensejado dentro da sociedade, vai ser valorado pela interpretação, pela exegese e por essa axiologia do fato, e através dessa valoração é que vai ser normatizado em norma constante do direito. E não só isso, é também necessária a atuação do poder estatal, a atuação da política para dar vigência, validade e harmonia ao direito. Dentro dessa perspectiva, nós temos que existem duas vertentes da teoria tridimensional do direito. A teoria tridimensional abstrata ou genérica, em que faz uma cisão entre esses elementos, entre o fato, o valor e a norma, sendo que o fato ele só seria estudado pelo sociólogo como um fato social em sociedade. O valor ele seria estudado pela filosofia como um elemento axiológico, um elemento que vai gerar esse trabalho exegético e hermenêuta pelo intérprete, então, por esse agente intérprete. E a norma como elemento essencial da própria ciência do direito, dentro dessa visão mais fechada e hermética do direito, advinda também de uma própria leitura positivista, entre o positivismo de Hans Kelsen, em sua teoria pura do direito, em que coloca que o direito não é nada mais que a norma posta e positivada, e que ela tem que ser avalorada, ou seja, retirada os elementos axiológicos, valorativos, subjetivos, e tão somente, então, a norma posta pura, por isso a sua teoria pura do direito. Já Auguste Comte também teria uma visão positivista extrema do nosso direito, que vai fazer face, então, à teoria defendida por Miguel Reale, porque ele vai ser contrário a essa teoria positivista extrema, dizendo que o direito ele não é tão somente a norma posta e positivada. Não, o direito é muito mais que isso, é o fato, o valor e a norma, nessa integração entre esses elementos ensejadores da ciência do direito, entre essa relação interpessoal em sociedade, entre essa relação intersubjetiva, essa relação integral entre esses dois elementos é que vai resultar na nossa ciência do direito, uma ciência cultural, uma ciência social e humana que é a nossa ciência do direito. Há ainda
uma outra faceta dialógica entre a relação entre o fato, o valor e a norma. Nós temos o fato, o valor e a norma como um produto da ciência do direito. Nós temos ainda a norma, o valor e o fato, sendo o produto, o fato social, que vai ser então estudado pelo sociólogo. E nós temos ainda a norma, o fato e o valor, como resultado o valor, o produto o valor, que será então analisado pela nossa filosofia. Então, existe mesmo essa relação dialógica entre esses três elementos, dentro da ciência do direito, dentro da filosofia e dentro também da sociologia, nessa relação integral do direito. Porém, nós temos que vislumbrar essa distinção entre um e outro. Se o produto for a norma, vai ser analisado pela ciência do direito. Se o produto for o valor, vai ser analisado pelo filósofo. E se o produto for o fato social, vai ser então analisado e estudado pelo sociólogo. Então, há essa integração. Nós ainda temos uma distinção entre a norma como produto da interpretação do texto normativo, do texto legal. E essa afirmação ela é feita por Miguel Reale e assim como também por Friedrich Miller, coloca essa mesma afirmação, que a norma é o produto da interpretação ou da exegese do texto normativo, do texto legal. Também Lênio Streck coloca, outro doutrinador, Lênio Streck coloca essa mesma afirmação, colocando dentro de uma visão de direito como transformação da sociedade, agente de transformação social. Então, dentro dessa mesma perspectiva, então, concretista, dentro dessa mesma perspectiva integral do direito e cultural, por que não dizer, por uma evolução da interpretação do direito. Nós temos ainda também o elemento de mutação normativa, colocando Miguel Reale que o direito ele pode ser mudado, ele pode ser modificado, ele pode se desenvolver de acordo com o desenrolar da interpretação da nossa sociedade, ou seja, de acordo com o desenvolvimento da sociedade. Por isso que é um elemento totalmente cultural, uma ciência cultural, como já foi colocado anteriormente. E assim, não se necessitaria revogar ou retirar de validade ou de vigência uma determinada lei ou uma determinada norma. Não, só se modifica a interpretação e a exegese daquela norma e a exegese daquele elemento legal, para então haver essa mutação normativa, então mais genérica. Aqui eu vou colocar outra perspectiva, que é a da mutação constitucional, que é estudada pela nossa ciência do direito constitucional, colocando dentro dessa mesma perspectiva, ou seja, de mudança de interpretação pelos nossos tribunais, pelo exegeto do direito, para que haja uma mudança da norma de acordo com a interpretação, não necessitando então retirar a vigência da lei, que foi só modificada a interpretação constitucional e não a própria revogação daquela lei. Ainda a influência da teoria tridimensional dentro dos nossos próprios tribunais superiores, dentro do STF, do STJ e dos tribunais de justiça do Estado, em que muitas vezes colocam a menção à teoria tridimensional do direito e muitas vezes também nem colocam a menção escrita, explícita dessa teoria tridimensional. Porém, a visão tridimensional do direito, ela já está intrínseca dentro da nossa própria perspectiva de atuação profissional, ou seja, vislumbrando essa integração entre o fato, o valor e a norma, essa visão integral do direito, de concretização dos valores de justiça, de democracia. Então, tudo isso está alicerçado nessa teoria tridimensional do direito, por que não dizer? Há também a vigência do nosso Código Civil de 2002, em que
Miguel Reale foi um dos seus redatores, foi um de seus idealizadores, e que colocou como os preceitos maiores de operacionalização do Código Civil de 2002. O princípio da eticidade, ou seja, colocando uma faceta mais principiológica, de preceitos norteadores do nosso Código Civil, do nosso direito civil como um todo, visando uma integração entre a sociedade comum com a própria ciência do direito. Também visando uma maior socialidade, de acordo com a própria eticidade, ou seja, essa integração entre a sociedade com a ciência do direito, com o nosso direito civil. E a operacionalidade, ou seja, colocando preceitos norteadores como a boa-fé objetiva e subjetiva, como a eticidade, como a função social dos contratos, a função social da propriedade e tantos outros princípios que norteiam o nosso direito civil, integrando o direito civil para com os outros ramos do direito, por que não dizer, com a constitucionalização também do direito civil, dentro de uma perspectiva de integrar todo o direito e não só um ramo hermético fechado. Não, nós temos que ter uma visão ampla, integradora da nossa ciência do direito. E por isso, da importância do estudo dessa teoria do tridimensional do direito de Miguel Reale. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.